Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é atualizações do consenso sobre hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica. Luciano, agora em 2026 foi publicado no JCM um novo consenso sobre diagnóstico e manejo da hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica. Esse consenso ele foi escrito por 16 especialistas em obesidade, em tratamento e acompanhamento de pacientes com obesidade, incluindo cirurgia bariátrica, e ele tem ideia realmente de trazer informações, revisar a literatura sobre evidências recentes no que se refere tanto à avaliação diagnóstica, quanto ao manejo dos pacientes que estão apresentando esse quadro de hipoglicemia reativa, né? Ou hipoglicemia pós-bariátrica. Mas antes da gente falar sobre a hipoglicemia pós-bariátrica, exatamente como tratá-la, é muito importante a gente esclarecer aqui uma confusão muito comum. O pessoal confunde muito a hipoglicemia reativa com o dumping precoce. Tu pode explicar para a gente o que seria a diferença entre essas duas situações? Então, ele já usou até no consenso uma nomenclatura relativamente antiga, né? Que é essa história de chamar de dumping precoce e às vezes até chamar essa hipoglicemia reativa como dumping tardio, né? Hoje a gente usa muito mais essa hipoglicemia reativa, como você colocou, ou hipoglicemia pós-bariátrica. Acho que é a terminologia mais adequada. Mas aproveitando a terminologia antiga, o nome está dizendo, né? O dumping precoce, ele claramente é precoce, né? Ele vai ocorrer naquele pós-alimentação direta, né? São duas situações onde você tem alguma sintomatologia que pode se confundir com hipoglicemia após uma refeição. O dumping, ele é um esvaziamento, né? A terminologia, o que é que você entende de dumping? Traduzindo literalmente, seria um esvaziamento rápido, esvaziando, né? Então, quando você fez uma cirurgia bariátrica, principalmente quando você faz um bypass que você não preserva o pyloro, esse estômago acaba esvaziando rápido para o intestino, e aí você vai ter algum efeito osmótico dessa alimentação, e isso vai puxar líquido para dentro do intestino, e você vai ter muito sintoma gastrointestinal, caracteristicamente, né? Você vai ter diarreia, vai ter flushing, aquela sensação de mal-estar, hipotensão, imediatamente pós-alimentação, dentro daquela primeira hora. Então, o precoce é literalmente precoce mesmo. Enquanto a hipoglicemia reativa pós-bariátrica, como o nome reativo está dizendo, ele vai ter uma primeira refeição e vai ter um gap de tempo ali, pelo menos 1 hora depois, 1 a 3 horas após a refeição. Então ele acaba sendo mais tardio e antigamente chamava também de dumping tardio, né? Então essa hipoglicemia reativa, hipoglicemia pós-bariátrica, ela vai ocorrer um pouquinho de tempo depois, cerca de 1 a 3 horas, e aí você vai ter uma sintomatologia atrelada à hipoglicemia. Você vai ter mais sintoma neuroglicopênico, que é praticamente específico, né? Então, os pacientes começar com confusão mental, agitação. Se você, obviamente, verificar a glicemia e ela estiver baixa, vai ser um quadro de hipoglicemia pós-bariátrica. No dumping precoce, no dumping, sim, eu só falo dumping, você não vai ter hipoglicemia. Caracteristicamente, você não tem uma glicemia baixa. Pode até encontrar ali uma glicemia limítrofe por algum esvaziamento rápido, mas pode até encontrar o contrário, uma glicemia mais elevada, tá? Então, a glicemia é diferente nas duas situações. O tempo em relação à refeição também é diferente, com o dumping precoce sendo precoce, né, dentro da primeira hora, enquanto a hipoglicemia reativa vai ser de 1 a 3 horas após. E esse precoce tardio também pode ser usado em relação ao tempo da realização da cirurgia. Como o dumping é a passagem rápida pelo estômago operado, isso pode ocorrer imediatamente, pode ocorrer assim, no primeiro mês pós-bariátrica, nos primeiros 6 meses pós-bariátrica. Enquanto a hipoglicemia reativa, ela vai precisar de um tempo ali, de alguns mecanismos de adaptação pós-cirurgia. Então, geralmente, após 1 ano da realização da cirurgia, isso considerando esses mecanismos fisiopatológicos envolvidos, né? Perfeito, assim, e essa fisiopatologia, compreender a fisiopatologia da hipoglicemia pós-bariátrica é essencial para a gente entender como tratar também essa complicação, porque é considerado uma complicação da cirurgia bariátrica. A gente precisa entender a hipoglicemia pós-bariátrica
como uma hipoglicemia reativa. Ela de fato acontece como uma reação a um outro evento. Após a cirurgia bariátrica, o caminho que o alimento percorre até chegar ao intestino delgado é um caminho mais curto. Então ele vai chegar lá mais rapidamente. E isso estimula uma maior liberação de incretinas, GLP-1, GIP. O paciente pós-bariátrica é um paciente que tipicamente tem incretinas aumentadas, mas essa chegada do alimento mais rapidamente no intestino, principalmente quando é um alimento que tem um carboidrato de maior índice glicêmico, está associado com essa elevação maior de incretinas, que por sua vez no pâncreas vai levar a um pico de insulina. Então a gente tem inicialmente um pico de glicose que vai ser então compensado com um pico de insulina. Pico de insulina que por sua vez vai levar mais tardiamente a uma hipoglicemia. Por isso que é também conhecido como uma hipoglicemia reativa, porque antes da hipoglicemia, o paciente tem na verdade uma hiperglicemia. A gente diferencia muito bem essa fisiopatologia do que acontece no dumping precoce, na síndrome dumping, né? Porque ali esse esvaziamento muito rápido e a chegada do alimento muito rapidamente ao intestino, um alimento hiperosmolar, um conteúdo hiperosmolar, leva a um deslocamento de água realmente para o lumen intestinal, além da liberação de alguns mediadores, como bradicinina, alguns hormônios, que acabam levando aos sintomas, inclusive vasomotores, do dumping, a taquicardia, aquela sensação de fadiga, vontade de deitar que o paciente relata. E esse desvio de líquido para o lumen intestinal tem também participação nos sintomas gastrointestinais, incluindo a diarreia que pode acontecer no dumping. Então, a gente tem em um determinado ponto da fisiopatologia até algo que se assemelha, né, que é essa chegada mais rápida do alimento no intestino, mas na hipoglicemia reativa, os protagonistas aí vão ser realmente as incretinas, a hiperglicemia e a consequente hiperinsulinemia causando a hipoglicemia. Então, vamos ter isso em mente para a gente depois planejar qual seria a melhor forma de evitar esse pico glicêmico, evitar esse pico de insulina e assim evitar a hipoglicemia reativa. Até quando a gente for falar de diagnóstico e tratamento, vai acabar entrando muito nesses mecanismos. É interessante, eu gosto de explicar dizendo que você vai ter um desencontro entre o pico glicêmico e o pico de insulina, né? Por isso que às vezes quando a gente vai falar de tratamento, da dieta, dos ajustes, vai interferir muito essa questão de você tentar casar de novo esses dois mecanismos, né? Então, como passa o alimento rápido, mesmo na hipoglicemia reativa, o pico de glicose vai ser mais precoce, né? E aí não casa com o pico da insulina. Tem alguns mecanismos aí para quem vai fazer prova, para quem está mais ligado aí na parte científica, tem alguns outros marcadores que estão sendo estudados. O FGF-19 tem a ver com essa questão do mecanismo antigamente chamava do farnesoide X, do ciclo enterobiliar, né, de reabsorção de sais biliares. Isso aumenta também essa secreção de insulina. Tem alguns marcadores inflamatórios, como interleucina 1 beta também, que pode estar aumentada. Tem até uma droga, um anti-interleucina que pode ser usada no tratamento. Algumas coisas um pouquinho mais complexas, sim, mas o pessoal que está aí ligado para a prova, né, foi citado no artigo, então de repente, né, cai aí, sim, alguma coisa parecida. E há outros detalhes da fisiopatologia que ainda precisam ser melhor esclarecidos. Por exemplo, o glucagon, né? Geralmente, diante de uma hipoglicemia, a gente deveria ter uma resposta adequada do glucagon para reverter a hipoglicemia. Mas em alguns pacientes com hipoglicemia pós-bariátrica, essa resposta do glucagon à hipoglicemia parece estar prejudicada. Uma das teorias é de que talvez a hipoglicemia repetida, frequente, acabe atenuando esse efeito de resposta do glucagon. Ele acaba não agindo como deveria e acaba não compensando, não subindo essa glicemia. Então, porque se acredita que nesse mecanismo fisiopatológico, por isso que acaba sendo tardio, né? Não é assim, um belo dia teve tanto GLP-1 que secretou muito insulina e antes não secretava. É porque isso gradualmente já está desde o primeiro ano da cirurgia, desde o início, né? Esse aumento de incretina já é evidente e a gente vê muito paciente diabético que a gente consegue tirar as medicações quase todas assim, no pós-operatório imediato, porque essa resposta incretínica é muito precoce. Só que acredita-se que isso está expondo o paciente a hipoglicemias repetidas, né? Assim, leves, e que essa exposição constante acaba alterando todos esses mecanismos de adaptação, né? Então você começa a ter algumas respostas paradoxais aí que não são esperadas no normal. Perfeito, Luciano. Mas quando eu penso na população de pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica, é uma população muito heterogênea. Uhum. Eu tenho pacientes que fizeram diferentes tipos de cirurgia, com diferentes perfis.
Existe alguma coisa na literatura? Esse consenso traz alguma informação sobre prevalência, por exemplo, de acordo com o tipo de cirurgia, se teria alguma mais associada, e possíveis fatores de risco para a ocorrência da hipoglicemia pós-bariátrica? Então, como a gente já falou, voltando de novo para a fisiopatologia para ajudar a entender melhor, né? A gente já falou que tanto o dumping precoce como a hipoglicemia reativa estão relacionadas a uma passagem rápida de alimento, né? Então, principalmente o dumping precoce, mas o tardio também por esse desencontro, né? Por essa hiperestimulação. Então, vão ser mais comuns no bypass gástrico, bem mais comuns no bypass, do que quando a gente falar do sleeve, né? Daquela gastrectomia vertical. Lembrar que o sleeve preserva o pyloro, então o mecanismo de esvaziamento gástrico vai ser um pouquinho mais acelerado porque o estômago está bem menor, mas de certa forma não vai ter essa passagem tão rápida como a gente tem no bypass. A mesma coisa, como tem um bypass, ele vai chegar mais rápido em porções mais distais, então é uma cirurgia que tem um efeito incretínico mais pronunciado do que o sleeve, né? Então o bypass por si só já seria uma cirurgia que tem uma prevalência aumentada em relação a essas duas situações. Alguns estudos que eles colocaram lá de monitorização, de ficar de olho no pessoal, chega a mais de 80% dos pacientes Eu vi. apresentando hipoglicemia. Foi um número que me chocou, né? Porque assim, a gente vê isso, a gente trabalha com bariátrica, com pós-operatório bariátrica, a gente vê uma frequência bem menor. Mas às vezes é aquele paciente que sente ali alguma náusea a mais, sente um pouquinho de indisposição, entra no diagnóstico diferencial, mas a gente vai ver que a maioria desses pacientes ele acaba respondendo a ajustes de dieta e tal. Então, assim, é um paciente que realmente se expôs por muito tempo e que teria alguns fatores predisponentes. E eles comentam que muitos são assintomáticos, né? Quando foi ver quem tinha sintoma de hipoglicemia, era pouco mais de 20%. Isso, então você vê que essa discrepância é grande, né? Se procurar, acha. Por isso que a gente tem que indicar os testes e o rastreio naquele paciente que realmente tem um sintoma assim mais palpável, né? Mais evidente de que tem alguma alteração. Então eles colocam algumas situações, mulheres, pacientes mais jovens, pacientes sem diabetes prévio ou que tivesse um bom controle glicêmico pré-operatório, muito bom controle com pouca droga, como se você dissesse assim, aquele paciente que tem uma reserva pancreática maior, né? Eles falam sobre o TOTG, você fazer níveis glicêmicos mais baixos no final do TOTG, que a gente vê naquele paciente em fase inicial. A gente lembra que antes de instalar o diabetes, a gente tem uma fase de hipersecreção de insulina, né? A insulina sobe num primeiro momento. E isso aí já seria também um marcador relacionado a essa situação da hipoglicemia pós-bariátrica. Então, assim, esses já seriam alguns grupos aí de risco. Tem algumas situações que ele cita que são um pouco estranhas, né? Paciente que fez colestectomia, paciente que usa inibidor de recaptação de serotonina, porque ele aponta que a serotonina poderia aumentar a liberação de insulina, inibir a secreção de glucagon. Então tem alguns mecanismos aí. Eles citam também maior perda de peso, mulheres jovens com maior perda de peso após um bypass. A maior perda de peso até tem algum sentido, né? Se você perdeu mais peso, você teoricamente teve um efeito incretínico aumentado. A causa não seria a perda de peso em si, sim essa questão da própria doença, né? Do próprio processo fisiopatológico. Bem, e diante disso, como estabelecer o diagnóstico de uma hipoglicemia pós-bariátrica? O que é que eles recomendam de critérios? E aí, nesse consenso, eles estabelecem bem o que seria os critérios diagnósticos para hipoglicemia pós-bariátrica. Em primeiro lugar, o paciente tem que apresentar aquela famosa tríade de Whipple. Então, apresentar uma glicemia menor que 54 mg por decilitro, com sintomas de hipoglicemia e que melhora após o uso de algum alimento ou de solução de glicose. Então, essa é a famosa tríade para diagnosticar a hipoglicemia em pacientes sem diabetes. Uma vez tendo essa tríade, olhar também se ela está aparecendo já um ano depois da cirurgia bariátrica. Então, eles consideram esse tempo de um ano pós-cirurgia, entendendo ali a fisiopatologia da hipoglicemia reativa como sendo necessário para o diagnóstico. Desde que o paciente não apresente hipoglicemias em jejum. Eles usam isso para descartar outras possíveis causas de hipoglicemia hiperinsulinêmica, como, por exemplo, o insulinoma. E, por fim, que o paciente também não faça uso de nenhum medicamento que cause hipoglicemia. Considerando, então, se o paciente preencher esses 4 critérios, ele poderia ter o diagnóstico de uma hipoglicemia pós-bariátrica. Eles discutem também a história do teste de refeição mista, que é uma coisa que a gente usa até hoje em alguns pacientes, principalmente quando a gente está em dúvida. Esse teste de refeição mista,
ele vem sendo discutido nos últimos anos. Alguns experts passaram a recomendar apenas quando o paciente não responde ao tratamento inicial e você quer investigar diagnósticos diferenciais. O que eles trazem lá é que não seria mandatório a realização desse teste. Você conseguiria, sim, estabelecer um diagnóstico com esses critérios anteriores, até porque eles dizem que, dependendo do que se usa nesse teste de refeição mista, você pode não conseguir reproduzir exatamente aquela alimentação do paciente do dia a dia que causa a hipoglicemia. E que um teste de refeição mista normal não excluiria hipoglicemia pós-bariátrica. A grande problemática do teste de refeição mista é que não existe, praticamente não existe esse teste de refeição mista, né? Assim, você não tem um padrão de qual é a refeição mista, é uma refeição padrão, né? Assim, ele colocaria que você teria ali uma distribuição normal de nutrientes para você fazer o teste. Não se estabelece qual a quantidade de comida, qual a quantidade de caloria, nem o tempo de medir as glicemias, nem os exames que você vai pedir durante o teste de refeição mista são padronizados. Então, assim, a literatura é muito fraca nisso. Eles colocam que pode ter o teste de refeição mista como um critério para diagnóstico, mas quando ele bota assim, como esses consensos, né, de grupos, ele junta 16 pessoas e vai ver ali quem concorda e quem não concorda. Então, só menos, acho que é 40% que concorda fortemente em usar, né? A maioria diz assim, pode ser, não sei o que, não vai mais, assim, não. Pouca gente diz que não serve, porque seria assim, ou você concorda fortemente, ou você discorda fortemente, você concorda ou você discorda, né? Então, assim, discordar de usar o teste de refeição mista, ninguém discorda, mas também ninguém concorda fortemente, né? Que ele ficou Ou seja, não está errado fazer, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Esse é um ponto interessante, porque muita gente, assim, até o pessoal, até um erro da prova de título, assim, já puxando um pouquinho o assunto, que eles botam muito questão de hipoglicemia verdadeira mesmo, assim, hipoglicemia em jejum, no contexto bariátrica, para criar uma confusão ali no diagnóstico diferencial, né? Como a gente vê até critério de exclusão. Isso, né? Então muita gente acaba confundindo, né? Assim, e quando vai para a prática clínica, acha que o paciente vai fazer teste de jejum prolongado no paciente fez bariátrica. Assim, não existe isso, né? O teste de jejum prolongado é um teste para paciente que você acha que tem um tumor neuroendócrino, que você acha que tem um insulinoma, realmente, ali é uma situação bem diferente da hipoglicemia reativa, né? Como o nome está dizendo, pessoal, os nomes dizem tudo, né? Hipoglicemia reativa, você tem que reagir contra alguma coisa. Então, é um teste de refeição mista, você vai dar uma refeição para ver se vai fazer hipoglicemia depois. Às vezes, o paciente tem o sintoma sempre com determinado tipo de alimento. Você pode usar aquele alimento como gatilho para esse teste. E alguns protocolos, até aqueles Nutri-Drink, usa alguns. Sim, né, eu já tive um paciente que fez com um suplemento desses líquidos. Já pronto. Então, assim, saber que não tem, às vezes o pessoal quer uma coisa muito pronto ali, muito fechadinho. Esse critério para você fazer esse teste não é bom. É muito essa parte clínica mesmo. O paciente fez bariátrica, teria fator de risco, tem mais de 1 ano de pós-operatório e faz sintoma dentro daquele intervalo ali de 1 a 3 horas pós-refeição, né? É uma boa anamnese, realmente. É aquele tipo de situação em que uma boa anamnese realmente é suficiente para o diagnóstico. Lembrando, assim, pessoal, que geralmente não se indica uma investigação adicional porque é raríssimo você ter um insulinoma que se manifeste exclusivamente com hipoglicemia pós-bariátrica. Eu lembro de um relato de caso que saiu na New England. Então veja que é uma coisa assim, realmente... você não vai se pautar na regra, né, para definir sua conduta. A regra realmente é que esse padrão seja bem típico e clássico de uma hipoglicemia pós-bariátrica e não de um insulinoma, diferentemente da hipoglicemia em jejum. E já que a gente está falando aqui de diagnóstico, o que o consenso traz é que a hipoglicemia flagrada numa glicemia capilar seria suficiente para você dizer que esse paciente tem episódios de hipoglicemia, diferentemente de outras sociedades que recomendavam anteriormente a realização da glicemia venosa. Eles trazem que a glicemia capilar realmente é mais prática para fazer essa avaliação. E aí eles dizem essa história, que você poderia assim usar a capilar ou o CGM, né? E esse aí é um tema que a gente vai discutir na segunda parte desse videocast. Como usar o CGM no monitoramento? Será que eu posso usar para rastreio diagnóstico da hipoglicemia pós-bariátrica? Como tratar essa complicação, tanto em relação à dieta, quanto o passo a passo da terapia farmacológica. Se você é nosso aluno do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers, confira a versão completa desse videocast na nossa plataforma.